Então vamos para a nossa prece, vamos fazer a nossa preparação, depois dessa boa vibração emanada por essa canção. Eu convido vocês a, nesse momento, sentarem em uma posição confortável, possamos fechar os nossos olhos, que nesse momento possamos elevar os nossos pensamentos junto da espiritualidade presente em nosso lar, para esse Evangelho das 21 horas. Vamos dando as mãos, saudando os nossos mentores individuais, queridos amigos que nos acompanham desde longa data, nos protegendo, nos intuindo, nos inspirando. Acolhemos também os mentores responsáveis pelo trabalho nesse perfil do Espírita Soul, que estão sempre nos cutucando para que estejamos fazendo o nosso Evangelho, nos auxiliando, nos inspirando naqueles momentos onde tem uma lição ao qual ainda precisamos aprender, que já foi estudada. E vamos sentindo a presença dos nossos mentores, dos nossos lares. Esses irmãos responsáveis por cuidar deste ambiente, que é um ambiente de refazimento, de proteção, essa fortaleza que é a nossa casa, fazem o possível para que mantenham a harmonia. E juntos deles vamos abrindo as portas da nossa casa para as equipes de limpeza, de proteção e de higienização, representadas pelos índios Itaporãs, Bocotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto, os Filani, os samaritanos. Desde a entrada de nossa casa, passando por todos os cômodos, esses irmãos vão limpando, higienizando todos os ambientes, retirando toda e qualquer negatividade que existam neles. Formas, pensamentos, placas, miasmas, vibrações negativas, vão queimando com suas velas, suas ervas, seus incensos. Os irmãos necessitados de acolhimento vão sendo levados pelas equipes dos samaritanos. E a gente vai vendo um ambiente mais preparado, pronto para o nosso Evangelho. Vamos nos ligando a Ricardo, pedindo a ele que deixe um ou mais de seus cruzados à frente da nossa casa, guardando e protegendo contra todo e qualquer mal ao longo de toda essa semana, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. E assim a gente vê a nossa casa envolvida em uma cúpula, protegida, no seu alto, uma torre, uma bandeira branca hasteada, farol luminoso. A espiritualidade nesse momento faz perceber que em nossas casas existe um Evangelho. Possam se fazer presentes com todos os irmãos necessitados da palavra, no estudo da noite de hoje. Nos ligamos ao professor Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, toda a família de espíritos que nos acompanham, e também os nossos queridos apóstolos, os primeiros cristãos, Paulo, Maria de Magdala. Gratidão a esses irmãos por fazerem com seus esforços tivéssemos o Evangelho do Cristo em nossas mãos na noite de hoje. Vamos sentindo a presença da nossa Mãe Maria de Nazaré, colocando em suas mãos as nossas dificuldades, as nossas ansiedades, nossas preocupações.
que possamos ser acalmados, acalantados, nos momentos de sofrimento, nos momentos de dores, no seu amor. E ela nos guia até o Cristo, e agradecemos ao nosso irmão por nos trazer essa referência, o caminho da felicidade, que possamos, dentro da nossa pequenez evolutiva, poder semeando a boa nova em nossos corações, e assim vamos nos melhorando de degrau em degrau, de acordo com o nosso tempo, de acordo com as nossas necessidades, com as nossas crenças. E agradecemos ao Pai pelo momento de hoje, por estarmos hoje reunidos em seu nome. Gratos por termos saúde, a nossa família, o nosso lar, pelas oportunidades que temos, pelas dificuldades, por tudo que somos e por tudo que temos. Em verdade, pertence a Ti, Pai. Agradecemos do fundo do nosso coração, quando dizemos, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por iniciado o Evangelho no lar desta noite. Espero que todos estejam bem. E bora estudar, né? Depois de 15 dias aí parado por conta do Ano Novo, do Natal, vamos retomando aí as nossas atividades. Semana que vem teremos de volta também o nosso estudo, nos sábados. Então, quem acompanha já pode se ligar. E hoje nós vamos dar continuidade aqui ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 17, Sede Perfeitos, e a gente vai falar hoje sobre o homem de bem, as características do homem de bem, que é basicamente uma régua, né? É um caminho, é um roteirinho de como a gente precisa se comportar para a gente conseguir, pouco a pouco, né? Conseguir realizar a nossa transformação moral. E tem tanto ingrediente dentro dessa panela que a gente vai ver hoje, que a gente vai entender que, nossa, tem coisa aqui que está fora do meu alcance. Mas, normal, faz parte do nosso crescimento e não é tudo que a gente está pronto para absorver e a gente não tem que se martirizar por isso. Então vamos começar a leitura aqui do item 3, o homem de bem. E ele diz o seguinte: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Então ele traz um resumo, um baita de um resumão aqui, de quem é esse homem de bem. Então ele tem que praticar essas 3 leis, né? De justiça, de amor e de caridade. Mas aqui está de uma forma muito ampla, muito generalizada. E aí, conforme o texto vai passando, ele vai esmiuçando cada uma delas. Mas só para a gente entender, o que seria a lei de justiça? Seria aquelas pessoas que evitam o julgamento, que ouvem as pessoas sem criticá-las, que tomam as decisões baseadas nas razões e não somente nas emoções, conseguem ter um equilíbrio entre essas duas coisas, principalmente. O amor é como se comporta, como se trata com todas as pessoas, né? Trata todas as pessoas de uma forma igualitária, trata todas as pessoas com muito respeito, e isso independente de como é o outro, né? Se é um ser fácil de convívio, se é um ser difícil, se é uma pessoa que me trata bem, se não é. E a caridade oferece carinho no trato com todas as pessoas, oferece atenção, oferece o seu melhor
né? Aquilo que tem de melhor para si, e sem distinguir também essa questão de, essa pessoa eu gosto mais, essa pessoa eu gosto menos. Não, oferece essa atenção, esse carinho, esse amor de uma forma nivelada, de uma forma igualitária. Então, a gente já vê nesses 3 primeiros itens que não é uma coisa tão simples assim. Mas, conforme a gente vai entendendo, vai absorvendo, a gente vai, aos poucos, cuidando para que a gente consiga, através do que dá continuidade aqui no segundo, nesse mesmo parágrafo. E ele diz o seguinte: se interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Então, aí a gente tem essas 3 leis e a gente tem a soma dela, que é a consciência, que é tudo isso que ele destrincha aqui, né? De pôr a cabeça no travesseiro à noite e fazer uma reflexão sobre os próprios atos, se a gente não violou essas 3 leis, se a gente não cometeu o mal violando essas leis, se a gente fez muito mais do que não cometer o mal, fez todo o bem que a gente podia através dessas 3 leis, se a gente foi útil em todos os momentos. Olha quanta coisa importante que a gente deixa passar muitas vezes. E só no momento de dor, no momento de sofrimento, que a gente se recorda dessas minúcias tão importantes, mas que só são, como toda coisa que é treinada, né? A consciência também não deixa de ser uma coisa treinada. Então a gente vai trabalhando no acerto e erro, e a gente vai adquirindo essa consciência. A semente do que é o certo e do errado, a gente já tem no nosso roteirinho aqui, no nosso evangelho, nesse manual deixado por Jesus. A questão é que nem sempre a gente consegue tratar tudo ao mesmo tempo. Então, uma coisa de cada vez. E a gente vai percebendo, né? Um dia, se eu percebo que eu não fui útil para alguém, eu vou, nossa, podia ter feito algo mais do que estava ao meu alcance. O dia que a gente faz a maldade, a gente vai lembrar, nossa, puxa vida, eu cometi isso aqui, não é tão legal, né? E a gente vai tendo, através dessa consciência, com esse tempo, realizando essa mudança de comportamento que nós temos. As pessoas que, às vezes, não realizam esse processo de transformação moral, elas não são erradas, elas simplesmente estão de uma forma ignorante. Elas não conhecem, para elas está tudo lindo, está tudo normal, está tudo bom viver do jeito que elas estão vivendo, num atropelo, vivendo num acerto e erro constante, mas sem nenhuma preocupação de continuidade em só acerto. Os momentos de felicidades para elas são momentos efêmeros, né? Elas não valorizam, então tipo, eu vivo muito agora e amanhã vou ter dor através do prazer que eu sinto hoje, mas não tem problema. Depois eu sinto prazer de novo. E isso vai de uma forma muito no piloto automático dessas criaturas. Elas então acabam sendo ignorantes, ou às vezes elas preferem não ter essa consciência. Sabe aquela pessoa que você fala assim, caramba, mas eu mostrei tanto o caminho para essa pessoa do certo e do errado, mas ela prefere continuar seguindo um caminho que às vezes é torto? É porque às vezes ela não está pronta, né? Ela prefere não assumir as responsabilidades, e a gente sabe das responsabilidades que nós precisamos ter para conosco e para com as pessoas através do nosso comportamento. A gente sabe das responsabilidades que a gente tem, a importância que a gente tem com a vida das pessoas. Então, infelizmente, essas pessoas ainda acabam empurrando com a barriga, né? E protelando essas responsabilidades que ela, infelizmente, deixa de ter naquele momento. Então, a gente tem que orar por essas pessoas e não julgá-las, né? Porque cada um, como eu disse, tem o seu tempo.
O segundo parágrafo. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão. E submete-se em todas as coisas à sua vontade. É uma criatura que tem fé em Deus, né? Tem fé na espiritualidade. Confia, mas não confia só da boca para fora. Porque a gente está cheio de religioso aí que, eu sou religioso. Eu sou cristão. E comete atos de atrocidade. Comete atos completamente contrários àquilo que é ensinado no Evangelho. Completamente contrários ao que é ensinado da doutrina espírita. Então, quando a gente fala de conexão com Deus, de conexão com a espiritualidade, ela é uma conexão constante. Ela é uma conexão íntima. Torna a falar, ela não é da boca para fora. Então essa criatura, compreendendo as crenças que ela tem, ela aceita a dor, ela aceita ou compreende, melhor dizendo, do que só aceitar, ela compreende a necessidade da dor. Ela compreende por que as coisas acontecem de uma determinada forma em um determinado momento. Porque tem coisas que a gente questiona Deus, né? Mas por que será que estou vivendo isso? Mas por que estou vivendo tanto sofrimento? Quando a gente compreende, a gente é resignado. Porque a aceitação ela é muito simples, né? Eu simplesmente aceito e deixo acontecer. Não, a gente não pode ser aceito e passivo, porque quem aceita tudo acaba sendo passivo com situações. Não, a gente tem que ser resignado, mas a gente tem que também tentar buscar mudar determinadas coisas. Se elas estão ao nosso alcance, cabe a nós colocar o braço para trabalhar e mudar. Porque a gente tem que ter fé em Deus, mas a gente tem que ter atitudes próprias, né? E aí a gente entende qual é o caminho da felicidade. Quando a gente faz essa conexão com Deus, a gente sabe o que nos espera. Tem a questão da crença no futuro, né? A fé no futuro. Então a gente não trabalha simplesmente numa fé cega. A gente não vive só uma fé cega. E aí entra o próximo item, tem fé no futuro. E por isso coloca os bens espirituais acima dos temporais. Então, nós precisamos enxergar, inclusive, nós como seres espirituais vivendo uma experiência material. A resignação entra aí. A compreensão de determinados mistérios do mundo entra aí. E tem coisa que a gente não vai descobrir. Tem coisa que nós vamos precisar, no pós-encarnação, compreender, né? Tem determinados mistérios que não vão ser solucionados. Mas que a gente, tendo esse mínimo de compreensão, de entendimento da doutrina, vai fazer com que a gente chegue em resoluções um pouco mais racionais, né? Mais lógicas. Pô, eu vivencio constantemente as mesmas situações. Pô, é alguma coisa que eu tenho que mudar aí, né? Porque senão eu vou continuar repetindo. Então, a gente precisa constantemente ter aquela consciência conectada a essa questão da fé e a questão da vida futura. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem possuído pelo sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar a recompensa. Paga o mal como bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que se faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes de si mesmo, se tratar dos interesses dos outros antes dos seus. O egoísmo, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. A gente pensa nas pessoas que nos cercam, ou a gente vive só para o nosso bem-estar, só para a gente estar bem? O que adianta a gente estar bem se o nosso redor não está legal? Nós seremos influenciados negativamente por esse ambiente que não está tão bom. Então nós precisamos cuidar do nosso e precisamos cuidar daquilo que está ao nosso redor também. É fundamental para a nossa boa convivência
seja ela na nossa casa, seja ela no nosso trabalho. A gente precisa cuidar de nós e dos outros. E aí repete um pouco daquilo que eu já disse também, né? Desse sentimento. E a gente vem estudando bastante isso, né? Dessa questão de praticar sempre a bondade, independente daquilo que o outro faça conosco, independente da violência que a gente sofra verbal, de uma violência velada que a gente recebe. Porque a gente pagando o mal com o bem, a gente vai estar semeando o exemplo naquela pessoa, semeando o exemplo nas pessoas ao nosso redor. Vamos pensar, todo o evangelho que foi deixado foi justamente transcrito por pessoas que viram as ações exemplares de Cristo. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Nós somos todos criaturas universais. Se hoje estou encarnado com as pessoas familiares a mim, numa próxima vida estarei com outras pessoas que talvez não estiveram tão próximas ou que se afastaram ao longo do tempo. E quando determinadas pessoas caem na nossa linha aqui de tempo, na nossa convivência, não tem um acaso. Tem um motivo claro para isso acontecer. E faz com que a gente entre em conflitos, porque nem sempre a gente vai se dar bem com todas essas pessoas. Então, as pessoas ao qual são diferentes de nós, que causam mal-estar, que causam embates, porque têm opiniões, porque têm crenças diferentes, são todos nossos irmãos. Naquele momento, aquela criatura está ali conosco, justamente para que nós possamos trabalhar em nós e possamos trabalhar com aquela criatura uma melhora, uma transformação moral nela e principalmente em nós também, porque nós somos as primeiras pessoas afetadas, né, por esse distúrbio, por esse momento que a gente sai um pouco do nosso eixo. Então, dando sequência, respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema aos que não pensam como ele. A gente consegue praticar esse respeito à opinião das pessoas? Ah, mas fulano de tal não respeito, não acredita no que eu acredito, me agride. A gente tem que fazer a nossa parte. Muitos acredito que cresceram ouvindo essa frase, minha mãe está aqui para testemunhar, quando a gente mostrava lá as nossas notas das nossas provas e a nota não era muito boa, a gente sempre falava assim, mas fulano de tal também foi mal. Meu pai falava assim, não quero saber do fulano de tal, quero saber de você. Você tem que fazer o seu melhor. E a mesma coisa para a vida, as provas da vida, porque a gente só vai prestar conta de nós mesmos. Não adianta a gente chegar a desencarnar lá e virar e falar assim, olha espiritualidade, eu não consegui fazer coisas boas porque tal pessoa ali me atrapalhou. Mas quem que tinha que fazer as coisas boas? Você ou a pessoa? Então, se a responsabilidade é sua, ou melhor, se a responsabilidade é nossa, nós seremos cobrados. Nós temos a consciência para isso. Nós temos que ter a sabedoria de conseguir, com o tempo, conhecendo nós e conhecendo também como as pessoas se comportam, a saber lidar com elas de uma forma com que nós consigamos resolver as nossas pendências, mesmo com as outras causando dificuldades para conosco. E a gente vai passando o tempo, a gente vai entendendo e vai vendo que isso é possível. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia com o seu orgulho e o seu desdém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar,
falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Nós consideramos aquelas pessoas que causam mal? São os starts. A gente tem que entender e ser caridosas com essas criaturas também. Como que a gente vai ser caridoso com quem faz mal? Tá aí uma lição que a gente tem para a nossa vida. Né? Não é simplesmente com uma ou outra pessoa. Vai passando todas as fases da nossa vida, a gente vai fazer um retrospecto, a gente vai vendo que, nossa, quanta gente tentou fazer mal para a gente, como é que a gente consegue considerar essas criaturas que tanto nos agridem, que tanto nos causam o mal, como que eu pago o mal com o bem? A caridade. Não tem ódio nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. Então nós temos paz no coração? Nós vamos descansar tranquilamente, sabendo que a gente não carrega sentimentos de ódio, não carrega sentimentos de rancor, não carrega sentimentos de vingança. O que vai nos trazer tudo isso é paz no coração. Tem coisa mais rica do que a gente conseguir viver a nossa rotina sem embates, com o coração tranquilo, com a mente tranquila. O que essa ausência de paz, as preocupações causam em nós, esses ódios, esses rancores, esses sentimentos de vingança, nós já entendemos que eles se transformam em doenças. Então a gente precisa ter a sabedoria, né, de utilizar esse rico exemplo, né, como ele traz de Jesus. Ah, estou muito longe de Jesus. Perfeito, cada um no seu tempo. Uma hora a gente vai entender que não vai adiantar entrar nos determinados conflitos, porque a gente sempre vai sair machucado. A gente sempre vai sair mal. E aí a gente não tem paz no coração. E quando a gente não tem paz no coração, a gente não consegue alcançar a felicidade. Felicidade é um estado de espírito. Como que eu, preocupado, como eu, atordoado, vou viver a felicidade? É impossível. É impossível. Então a gente precisa ter essa paz no nosso coração. O homem de bem é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra dessas palavras do Cristo. Aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra. Não se compraz o homem de bem em procurar os defeitos dos outros, nem a pô-los em evidência, se a necessidade o obriga a isso, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Então, olha que curioso. Todos nós somos falhos. Todos nós somos imperfeitos. Todos nós precisamos de perdão alheio. Que as pessoas enxerguem as nossas falhas e que elas relevem como uma falha nossa, né? Um momento, uma coisa que a gente não faz bem. E é isso, essa é a indulgência que nós precisamos ter para com as pessoas também. E aí a gente volta para aquela história. Eu mostrando, vivenciando a indulgência, eu consigo plantar a sementinha da indulgência nas pessoas também. Elas vão compreender que cada um tem o seu ritmo. Cada um vai entender e compreender da sua forma, de acordo com a sua história, com o seu tempo. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer amanhã que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Não tenta fazer valer nem o seu espírito, nem os seus talentos às expensas dos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos outros. Então, o homem de bem não rebaixa as criaturas, não humilha as criaturas,
se policia para que mantenha a humildade nas palavras, para que mantenha a humildade no comportamento, e quando está junto com outras pessoas, eleva elas, ressalta as qualidades, ressalta os seus valores, ressalta a sua importância. Não estamos falando aqui de puxar o saco, não estamos falando aqui de ficar fazendo média, como a gente gosta de ouvir, como a gente gosta de compreender, né? No popular, no dito popular. São coisas completamente distintas. Então, a gente tem que fazer porque a gente não espera o mal, a gente não espera o bem. A gente não trata as pessoas buscando esse bem. A gente faz isso simplesmente porque é o certo, né? E quando a gente valoriza as pessoas, volta para aquela história de convívio bom, de estar bem com as pessoas ao nosso redor. E aí a gente vive bem conosco e vive bem com as pessoas, compreendendo que todos têm as suas falhas, têm os seus defeitos. Infelizmente, umas mais graves, outras mais amenas, mas a gente não desvaloriza nenhuma delas e trata elas como iguais, valorizando essas suas importâncias. Não se envaidece em nada, o homem de bem, com a sua sorte, nem com os seus predicados pessoais, porque sabe que tudo que lhe foi dado será retirado. Então, o homem de bem, se é uma pessoa de sorte, né, conquistou coisas, a vida lhe ofereceu situações, bens materiais, fortunas espirituais, oportunidades para ela não se aproveita disso como vangloriar. Ela simplesmente usa isso como ferramenta, como um instrumento, porque sabe que não pertence a ela. E no desencarne aquilo vai embora. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe tratar-se de um depósito, do qual deverá prestar contas, e que o emprego mais prejudicial para si mesmo, que poderá lhes dar, é pô-lo ao serviço da satisfação das paixões. Então, o homem de bem que conquista essas coisas, ele não usa para o seu próprio benefício das paixões. Ele vai utilizar, torna a falar, como ferramenta de evolução para ele e evolução para as pessoas também. Se nas relações sociais alguns homens se encontram na sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus, e usa sua autoridade para erguer-lhes o moral. Não paga, não para os esmagar com seu orgulho, e evita tudo quanto poderia tornar mais penosa a sua posição subalterna. Tem conquistas, uma pessoa que tem subalternos, tem poder, compreende que aquele poder é para o bem coletivo. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo de procurar cumpri-los com consciência. Se não tem poder, o contrário, seja resignado, trabalhe, faça o seu melhor, cumpre com consciência. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhe são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las estará no caminho que conduz às demais. Então, esse é um roteiro que não está completo, segundo o nosso item 3 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem mais, mas esse é um norte, é um guia, é um caminho. E para a gente finalizar, uma frasezinha aqui. É claro que nós não alcançamos a perfeição de um dia para o outro. Nem por isso, contudo, estamos desobrigados do nosso esforço constante no aperfeiçoamento íntimo. Precisamos nos lembrar que o rio caudaloso, prestes a desaguar no oceano, cumpriu uma longa trajetória e começou muito antes no murmúrio simples de uma fonte. Que a gente possa ter consciência dos nossos atos, entender
que os nossos comportamentos, eles acontecem por um motivo, que a gente possa ter a consciência de que nós precisamos nos transformar, que a gente não fique, aliás, numa zona de conforto ao qual nos deixe estagnado, que a gente possa trabalhar no nosso dia a dia, que a gente possa perceber o quanto a gente pode desenvolver, o quanto que a gente pode crescer e principalmente que a gente consiga observar aonde a gente tem os pontos falhos na nossa personalidade, né? Na nossa vaidade, no nosso orgulho, no nosso ego, as coisas que fazem com que a gente entre em situações desagradáveis, muitas vezes causadas por nós de uma forma involuntária, sem que a gente perceba. Certo? Vou ler aqui a mensagem que a Rosana deixou. Gratidão por esse momento que nos faz parar um pouco para reconectar a conexão com os ensinamentos divinos. É para isso que serve, né, esse momento do Evangelho, para que a gente possa sair um pouco, esquecer um pouco das coisas que estão perturbando as nossas mentes, as coisas que ficam nos atordoando durante o dia, para que a gente foque no que é o importante, que a gente foque no espiritual. O material é importante também, mas que a gente não dê o verdadeiro valor que o espiritual, estando fortalecido, estando estabelecido em nós, permite que nós estejamos mais preparados, né, para tudo que nos acontece na matéria. Tá bom? Já vi que algumas pessoas colocaram aqui os nomes para as vibrações. Podem ir colocando também. Podem também ir preparando as águas para fluidificação. Quem já deixou, quem não deixou, corre lá. Dá tempo ainda. E a gente vai fazendo o nosso encerramento na noite de hoje. Vamos, nesse momento, fechando os nossos olhos mais uma vez. Elevando os nossos pensamentos. Que nós possamos sentir, envolvendo o nosso corpo físico, muito amor, energias positivas, harmoniosas, absorvidas durante esse Evangelho. Que possamos sentir todo esse amor nos envolver e que possamos doar um pouco dele também, sentindo essas boas vibrações saindo do topo das nossas cabeças, na palma das nossas mãos, sendo condensadas nas mãos da espiritualidade presente. E pedimos a esses irmãos que sejam encaminhados essas vibrações pelo bem universal, pelo planeta Terra, por todos os povos que vivem em sofrimento, por desastres naturais, pela fome, aqueles que se encontram em guerra. Vibremos nesse momento muito amor pelo Brasil. Essa pátria que nos acolhe, que não estamos aqui por acaso. Temos a nossa importância nele e ele para conosco. Seja de regeneração do próprio país, seja de compromissos nossos assumidos. Possamos vibrar muito amor por Brasília, por tudo que está acontecendo lá nesse momento. Que a espiritualidade possa operar em favor das orações, das almas doentes,
e principalmente de toda a classe política. Vibremos por toda a nação, por aqueles que se encontram nas ruas, esquecidos, sem família, sem lar, abandonados, na rua, no relento, no frio. Vibremos aos encarcerados nas prisões, aos idosos, nas casas de refúgio, as crianças nos orfanatos, aquelas criaturas que estão doentes em suas casas, seus cuidadores, as pessoas que vivem violências domésticas no seu dia a dia. Vibremos pelos hospitais, pelos profissionais da saúde, por aqueles que adoeceram pela Covid, por aqueles que desencarnaram, pelos seus familiares. Vibremos esse momento pela cura de Elane de Gonçalves Siqueira, Teotônia Aguiar Rodrigues, Cíntia Lemos Carvalho e Ede Barbosa de Miranda Dias, pela saúde física e espiritual da família Maia Ribeiro, Laedna, pelo Edson, Edilene, Esmeraldina, Lauro, Cecília Cristal e Jéssica Lamonnier. Vibrações para os desencarnados Sidney Divina Batista e Maria de Lourdes Bertelli Maranhão. Pela cura de Valéria de Fátima Frias do Egito Coelho, pela saúde física de Elizabeth Rossi, pela família Marim, pela família Bertelli, pela família Fontanello, família Vaz, família Batista, família Montanha, família Marco. Vibrações positivas pela família Rieger e Balbino, encarnados e desencarnados. Pela cura do nosso Brasil, pelo Marcelo Ferreira de Souza e Fabiana de Fátima Costa, por Alfredo Magalhães, por Diego Magalhães, José Neto, Carmelito, Dilma, William Góes, Norma Soledade, Terezinha Soledade, pela saúde e vida de Pedro, Luana e Giovanni Costa, pela Nádia Soledade, pela Anitta Soledade, pela Marina Soledade, Marcela Almeida, Alberto Magalhães, Cremilda Magalhães, Priscila Egg, Almira Carvalho e Elane Carvalho. Vibrações por Maria Artemis Amaral da Silva e família, Divanda Oliveira e família, Tamires Duarte e família, Joyce Pires, Alisson Ferreira, Patrícia Felizardo e família, pela família Palhano, Siqueira, David, Vasconcelos, Pereira e tantas outras necessitadas de luz, pelo nosso país, pelos nossos gestores, por todos que vivem em desarmonia, desesperançados, hospitalizados, encarcerados e abandonados. Que nesse momento todos aqueles companheiros que não puderam estar presentes conosco, ou que vão acompanhar esse estudo em um outro momento, possam se sentir envolvidos. Pedimos que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes fluidifiquem as águas com os remédios necessários a cada uma das pessoas. Pedimos que as equipes do Dr. Bezerra ainda cuidem de nós durante a nossa noite, durante o nosso descanso, do repouso do nosso corpo físico. Possamos ser tratados dos nossos males físicos. Possamos ter uma semana serena, mais tranquila, mais energizada, que possamos estar prontos para os desafios da nossa vida, sempre amparados pelo Pai. Que a gente não desanime. E assim pedimos que Deus nos envolva em muito amor, possamos estar protegidos nesse seu amor, envolvidos em muita luz, e que possamos manter essas boas vibrações que nos envolvem ao longo dessa semana. Possamos manter bons comportamentos nas nossas falas, nos nossos pensamentos,
nos nossos sentimentos, principalmente nas nossas ações. Encerro o Evangelho de hoje com a prece das fraternidades, dizendo: nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por encerrado o Evangelho nesta noite. Assim seja. Obrigado, gente. Valeu pela companhia. Espero que o Evangelho de hoje tenha sido rico, tenha trazido boas lições, que ele possa ficar guardado em nossos bolsos, como um caderninho, um lembrete, né, para todos os momentos do nosso dia, da nossa vida, quando estamos em dúvida, quando nos sentimos, colocamos em xeque, né, principalmente a questão do Espírito, a questão de Deus. Que tenhamos uma semana abençoada. Beijo no coração de todo mundo. Até domingo. Bom descanso.